Abel e Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Estimados amigos, estimados irmãos, estimados ouvintes geral. O meu nome é Juan Cepeda. Neste áudio vou apresentar Gênesis capítulo 4 sobre Abel e Caim. Dois irmãos nascidos do primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, após a sua queda no jardim do Éden. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como consequência o pecado passou para todos os homens, através do pecado à morte. Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos, antes de continuar, por favor, considere gostar e subscrever este canal Bíblico Espada e Fé. A seguir, neste áudio, será feito um contraste detalhado entre Abel e o seu irmão Caim. Apesar de terem sido concebidos pelo mesmo homem, é de terem sido nascidos da mesma mulher, os seus corações e realidades em geral são muito diferentes. O que os diferenciava era a fé. Depois, Abel movia-se pela fé, enquanto Caim se movia em desobediência ao Senhor. Mas vamos começar. Vamos ler agora Gênesis capítulo 4, versículo 1. Para só dar aviso, este áudio é o primeiro de 3 desta série sobre Abel e Caim. Eu faço isso porque há muita doutrina para expor neste capítulo. Eu vou ler o versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Vemos que alguns pontos que merecem destaque. Em primeiro lugar, se diz: Adão conheceu Eva, a sua mulher. O termo conhecer, na palavra de Deus, refere-se a ter relações sexuais que são lícitas aos olhos de Deus. Isto é dentro do casamento, porque caso contrário é a fornicação. Portanto, a relação sexual entre Adão e Eva era lícita aos olhos de Deus. Pois Eva era esposa de Adão e não uma mera companheira. Em segundo lugar, como resultado desta relação sexual, Caim foi concebido e deu à luz. Eva diz o seguinte: Alcancei um varão do Senhor. Bom, mas a palavra de Deus não refere-se que Caim foi o primogênito entre os nascidos, mas menciona o primeiro filho homem. Adão e Eva podem ter tido uma ou mais filhas antes de Caim. E não tanto Eva parece feliz, parece regocijar-se como o nascimento de um filho, apesar de o ter dado à luz como dores. Vamos ler o versículo 2, que diz: O teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O versículo 2 de Gênesis 4 dá-nos informações. Primeiro, Caim e Abel não eram gêmeos, como Jacó e Saul, pois diz que Eva deu à luz Caim e depois deu à luz Abel. Ou seja, ambos tiveram nascimentos diferentes. Em segundo lugar, Abel e Caim e toda a humanidade após a queda não foram feitos à imagem de Deus como Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas à imagem de Adão são feitos após a queda. Todos os homens nascem com uma natureza pecaminosa. Portanto, assim como por um só homem entra o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 2. O versículo 2 dá-nos informações sobre os trabalhos realizados pelos irmãos. Abel era pastor, enquanto Caim era lavrador da terra. Quanto ao pastoreio de ovelhas, era uma tarefa muito nobre. Pois Davi, na sua juventude, fez o mesmo trabalho, como um autêntico pastor de ovelhas, pois pastoreava as ovelhas, como diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. E não só, mas Davi também disse ao rei Saul, quando ele próprio quis enfrentar o filisteu Goliat. Até o servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão, um urso,
e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após dele, eu feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da varva, eu feria e o matava. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Por sua vez, o Senhor Jesus as diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 ao 17. Eu vou ler agora. O ladrão não vimos senão a roubar, matar e destruir. É vimos para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. É fogo. O lobo as arrebata a disperse. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. É das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, é dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, que elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama. Mas porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Bom, Davi é uma figura do Senhor Jesus Cristo, pois ainda muito jovem se enfrentou feras para cuidar das ovelhas do seu pai, arriscando grandemente a sua vida. Esta força para enfrentar as feras veio do poder de Deus, obviamente, pois esse Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor agradou-se dele, pois Davi comportou-se segundo a caráter de Cristo. Da mesma forma, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, refere que Abel era um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de fé, também segundo o caráter de Cristo. Embora a palavra de Deus não o mencione diretamente, creio que Abel alimentou as suas ovelhas com erva fresca e saudáveis e defendeu-as dos predadores, tal como Davi fez. Obviamente que não recomendo que nós batalhemos contra os animais maiores, porque obviamente há um risco de morte. O versículo 2 também se refere que Caim era um lavrador de terra. A tarefa de Caim era lavrar a terra para que esta desse fruto. Não esqueçamos que após a queda, o Senhor amaldiçoou a terra com espinhos e cardos, pois Caim teve de trabalhar arduamente para a tornar cultivável e produzir alimento. Estimados ouvintes, agora eu quero ler os versículos 3, 4 e 5 de Gênesis 4. Aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou aos senhores para vê-los para a sua oferta. Mas para Caim é para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Em primeiro lugar, vejamos a natureza da oferta de Caim. Ofereceu ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Por outras palavras, Caim ofereceu ao Senhor uma oferta da própria terra amaldiçoada por Deus. Vejamos brevemente Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. E Adão diz: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo-nos: não comerás dela, maldita a terra por a causa de ti. Como dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. Comerás da erva do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra,
porque dela foste tomado, porquanto és pó. Em pó te tornarás. Bom, é claro que Deus não aceitaria aquela oferta contaminada, pois era uma oferta infrutífera. Evidentemente, o coração de Caim não estava de acordo com Deus. Ele não caminhava segundo Deus. A sua oferta seria equivalente ao que o profeta Isaías diz sobre as ações justas dos impíos. Ações justas. Obviamente que todas as ações dos justos, dos injustos são pecado. Mas eu vou citar brevemente o que o profeta Isaías diz respeito a isso. Só trapos de imundícia, pois o impio está nos seus pecados. Tudo o que faz é pecado, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Caim podia ser equivalente a uma pessoa religiosa que, através da sua moralidade, deseja agradar a Deus. No entanto, o Senhor não exige moralidade para a redenção dos pecados, porque sim o derramamento do sangue não perdão de pecados. O seu irmão mais novo, Abel, compreendia isso perfeitamente, depois andava com Deus. Abel apresentou a sua oferta ao Senhor, que era um dos primogênitos do seu rebanho, é da gordura delas. A oferta foi aceita pelo Senhor. Abel sabia de antemão que Deus exigia o sangue de um animal macho, sem defeito, para expiar o pecado. Não esqueçamos que depois da queda dos seus pais, Adão e Eva, o Senhor cobriu a vergonha da sua nudez com a pele do animal, fazendo assim um sacrifício pelo pecado de Adão. Esta informação foi claramente transmitida aos irmãos e Abel atendeu-a, mas Caim recusou. Não esquecemos também que naquela época nem a lei nem o sacerdócio arônico existiam. Da mesma forma, Abel não ofereceu qualquer ovelha, mas ela ofereceu uma ovelha especial, uma ovelha das primeiras. Ela ofereceu uma ovelha como a primogenitura entre todas elas. Ofereceu uma oferta segundo o coração de Deus, uma figura do Senhor Jesus Cristo. É porque meios foi Abel movido a oferecer uma oferta tão aceitável ao Senhor pela sua fé. Lejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, onde está registrado o testemunho de Abel a outros por causa da sua fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. É por ele depois de morto, ainda fala. Estimados ouvintes, vejam a magnitude da oferta de Abel ao Senhor. Este homem ofereceu um sacrifício de sangue. É por isso este sacrifício serviu para testemunhar diante dos homens. É portanto diante da história que era salvo, justo aos olhos de Deus. Tal como Abraão, muitos anos depois, em Gênesis capítulo 22, quando, por ordem do Senhor, viajou para o monte da terra de Moriá. Em jumentos, como filho da promessa Isaac, o primogênito, e os seus homens para o entregar em um holocausto. Mas Deus, através do seu anjo, impediu Abraão de sacrificar em holocausto, porque ele estava apenas a testar a sua fé. É graças a esta obra foi justificado diante dos homens, dando testemunho da sua fé durante gerações. Por sua vez, por Abel, ao dar ao primogênito do seu rebanho a sua gordura, tornou-se sacerdote de Deus. É também uma figura do que o Pai fez quando entregou o seu Filho ao Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz há 2000 anos atrás. Abel andou com Deus,
pois as suas obras eram justas. Ela estava alinhado com o coração de Deus, sabendo que o pecado deve ser pagado, como o sangue de uma pessoa inocente é repreensível. Da mesma forma, poderíamos dizer que Abel estava a antecipar como seria o sacerdócio segundo a ordem de Arão. No que diz respeito ao sacrifício de animais machos irrepreensíveis para expiar temporariamente os pecados da carne. Agora, enquanto ao carácter de Caim, a palavra de Deus diz que ele era do tipo de maligno. 1 João capítulo 3, versículo 2. E no seu coração havia amargura e rebelião contra o Senhor. Estes sentimentos perversos refletiram-se inicialmente na sua oferta não aceite. A oferta de Caim equivaleria a um israelita que oferece uma serpente ou um carneiro doente de 6 anos. Ora, sabemos que este tipo de oferta é uma abominação aos olhos de Deus. Não tanto, o coração de Caim era tão mau que não se importou de oferecer aquela oferta condenada da terra, o que o Senhor maldiçoou. De uma terra onde crescem espinhos e cardos, símbolo da maldição por causa da desobediência de Adão. Agora, no cristianismo moderno, existem Abéis e Caíns. O grupo dos Abéis é o trigo, aqueles genuínos filhos de Deus, justificados pela fé no Evangelho da salvação, lavados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, como o Espírito Santo de Deus dentro deles. E há grupos dos cães, aqueles que praticam boas obras, para serem salvos, que tornam impuro o sangue de concerto. Porém, as suas obras são abomináveis aos olhos de Deus, pois não são salvos. Ainda estão nos seus pecados. Mesmo estando esses pecados nas suas almas, as pessoas que não são salvas têm ainda os seus pecados ligados às suas almas. E qualquer obra que elas quiseram fazer para tentar agradar a Deus é pecado, pois as suas obras não são feitas em fé. Uma vez que o Senhor reprovou a oferta de Caim, este, em vez de reconhecer o seu pecado diante de Deus, em vez de ter um coração contrito e humilhado, o versículo 5 indica que ficou muito irado. O seu semblante decaiu. Então, este filho do maligno pensou que o Senhor tinha de aceitar a sua oferta incondicionalmente. Que era assim que muitos judeus eram nos tempos do Senhor Jesus Cristo e nos tempos dos apóstolos. Eles comportavam-se como Caim. Confiavam na sua própria justiça, na sua própria moralidade. É por supostamente elas estavam a guardar a lei para serem salvos. Mas sabemos pelas Escrituras que o Senhor assiste aos soberbos e arrogantes como elas, mas concede graça aos humildes. Bom, estimados amigos, estimados irmãos e irmãs, esta é a primeira parte de uma série de áudios de 3 partes sobre Abel e Caim. Se o Senhor me der vida, na próxima semana trarei a parte 2 desta série. Eu sou Juan Cepeda e que Deus lhes abençoe. Até logo.